Esse é o nosso seminário, cujo título é a Evolução do Número de Dígitos na Família Equid. E antes da gente partir propriamente para o tema, a gente achou interessante trazer uma breve introdução para relembrar alguns conceitos relacionados à evolução e adaptação. Então, isso basicamente vai ser um processo de seleção natural que vai estar agindo na produção de mudanças ao longo do tempo. Essas mudanças, por outro lado, elas vão estar ocorrendo também ao instante em que a Terra vai também se modificando. Ou seja, o clima, a geografia e outros fatores também vão estar influenciando nesse processo evolutivo e de adaptação. A gente trouxe um enxerto do livro A Vida dos Vertebrados, que ajuda a fundamentar essa ideia de que a evolução tem esse papel importante para os vertebrados, né, na ideia de organizar essa diversidade, observar em como os vertebrados viventes estão enquadrados e também na relação que existe com as espécies extintas dentro desse mesmo contexto. Então, os equídeos são uma evolução há milhões de anos, né, desde animais de pequeno porte até o cavalo moderno que a gente conhece hoje e os contemporâneos do gênero Equus. Ao longo da evolução, os equídeos eles foram diminuindo o número de dedos e se adaptando também à dentição para uma alimentação à base de vegetação rasteira. Então, eles são animais adaptados para corrida e força. Eles vão apresentar como características cabeças grandes e alongadas, com os olhos posicionados lateralmente. Eles vão ter uma variação de tamanho considerável, ali entre 1,40 e 1,70, e pesando para aproximadamente 400 quilos. Embora não seja raro a gente encontrar raças maiores e mais pesadas. E foram muito importantes na história da humanidade, servindo na agricultura, transporte e outras atividades também. A classificação da família Equid, então, são de mamíferos placentários, que tem como a ordem a Perissodactyla, que seria o número ímpar de dedos, geralmente 1 ou 3, coberto por cascos, da superfamília Hipomorpha, que apresentou somente um casco em cada membro, e então a família Equid, que possui membros adaptados para alta velocidade, dedo único funcional e o dedo único funcional coberto por casco. A família Equid possui apenas um gênero com exemplares vivos atualmente, que é o gênero Equus, que inclui os cavalos modernos, as zebras e os asnos. E o ancestral comum da família Equid, o representante mais antigo da família, é do gênero Eorhipus, ou então o gênero Iracotherium também. Esses equídeos, eles eram do tamanho mais ou menos de um cachorro, cerca de 40 centímetros. Eles possuíam 5 dedos nas patas dianteiras, sendo uma vestigial, e 3 dedos nas patas traseiras. E aqui tem uma proposta da filogenia da evolução da família Equid por Solunias em 2018. Aqui é possível ver a diversificação, a formação, na verdade, do grupo monofilético da família Equid, aqui com o Iracotherium, e além de ver o grupo irmão do Phenacodus aqui no lado esquerdo, antes do Iracotherium. A parte mais importante desse grupo monofilético, dessa proposta, seria a redução do número de dedos, aqui quando faz a transição para o Mesorhipus, e seguindo o ramo da direita, esses dedos são novamente reduzidos para a monodactilia, aqui no Ginorhipus, dando posteriormente origem ao gênero Equus, que pertencem aos cavalos modernos. Essa representação aqui à esquerda vai apresentar o número de dígitos de uma forma discreta, enquanto que no lado direito é calculado um índice considerando as dimensões dos dedos laterais e do dedo central. Então, esses valores são agrupados em intervalos, mas em ambas as representações está ali a família Equus com um menor número de dígitos, certo? Pode passar. O casco, então, para ilustrar, ele é um apêndice que está envolvido na locomoção e, por ser uma modificação da unha, é formado por queratina, que vai proteger a falange distal, e ela deixa o pé pequeno, né, entre aspas, fica mais compacto, agregando qualidade na velocidade,
e também, ao mesmo tempo, fica robusto, o que fornece uma melhor capacidade para sustentar o peso do animal. Com relação a especializações para locomoção, então, a redução do número de dígitos, ela vai reduzir o peso dos membros, então facilitando a aceleração e a parada dos animais. No caso dos perissodáctilos, vão sendo reduzidos, eles perdem os dígitos 1 e 5, e na sequência, os dígitos 2 e 4 vão reduzindo, até eles ficarem com 3 dedos, no caso dos rinocerontes, por exemplo, ou 1 dedo, como o cavalo que a gente está estudando agora. Essas adaptações surgiram num cenário de transição das florestas para campos, lá no Mioceno, decorrentes pela mudança do habitat no substrato. Porém, assim, é importante salientar que não foi necessariamente uma pressão para fuga de predadores, porque não haviam ainda animais que conseguissem persegui-los ainda, certo, no Mioceno. Mas essas adaptações acabaram favorecendo um aumento na velocidade. Então, sim, quando surgiram esses predadores cursoriais, os equídeos conseguiriam, assim, uma vantagem na fuga quando esses predadores surgiram no Plioceno. Isso tudo que eu falei está representado aqui em alguns pontos importantes, como o surgimento dos primeiros equídeos lá no início do Eoceno, a mudança do habitat para campos no Oligoceno, e o surgimento da monodactilia no fim do Mioceno, antes do surgimento dos predadores que conseguiriam, né, perseguir esses animais no Pleioceno. É isso. Então, basicamente, nos táxons antigos da família Equidae, os dedos laterais, eles eram necessários para oferecer um suporte à carga. Então, com o tempo, o aumento da massa corporal desses animais, ele atuou como um fator importante para a redução desse número de dígitos. Isso porque um único dedo mais robusto, ele iria conseguir suportar melhor a força exercida pelo animal, em comparação, né, a 3 dedos menores. Então, além disso, a presença desses dedos laterais, ela poderia gerar para o animal um maior custo energético e também reduzir a velocidade de locomoção. Então, a redução no número de dedos, ela permite um ganho em velocidade. Então, assim, a seleção natural, por sua conta, ela pode ter favorecido tanto esse aumento de força, como a diminuição da inércia desses membros. Ou então, até os 2 fatores, né, podem ter ocorrido na sequência, assim, juntos. Então, basicamente, concluindo que a monodactilia, ou seja, a presença, né, de um único dedo funcional, ela pode ter evoluído por diversos fatores. Então, hábitats mais abertos, mudanças nesse substrato, alterações na postura do pé, o aumento do tamanho corporal e as mudanças climáticas ao longo da era geológica. Mas é importante a gente lembrar também que essa redução do número de dígitos nos clados da família Equidae, ela pode ter sido resultado de fatores diferentes, dependendo, né, do contexto evolutivo de cada grupo. Então, a gente tem as nossas referências. E muito obrigada.